E além da fisioterapia tradicional, tu também é especialista em microfisioterapia. Tu consegue explicar pra gente o que é a microfisioterapia, como é que isso funciona? A micro é sensacional, assim, meu coração enche de alegria quando eu falo da micro, é uma coisa que eu acho que o futuro é por aí. Eu acho que a gente, toda essa parte de fisioterapia, medicina alternativa, a micro tá aí para mostrar que dá certo e eu acho que esse é o futuro, sabe? A microfisioterapia eu conheci faz uns 8 para 9 anos. Eu fui fazer como paciente, era uma época que eu tava... Eu tava fazendo osteopatia, que faz 10 anos mais ou menos. Foi aí que eu conheci a micro. Eu tava bem, como que eu posso falar, estressada, assim, sobrecarregada. Porque eu precisava estudar muito, que a osteopatia foram 5 anos essa formação de ósteo. Para ser osteopata, fiz pela Escola de Madrid. E aí eu tava muito sobrecarregada, eu pensei, vou fazer a micro para ver se me ajuda, né? Eu nem sabia direito como era, mas eu sabia que tratava assim a pessoa como um todo. Um tratamento holístico. Aí eu fui e achei sensacional. Achei que depois que eu fiz a micro, assim, eu consegui organizar a minha vida. Olha, que legal. Do tipo, assim, eu não sabia como que eu ia estudar, e eu tinha minha filha pequena, hoje ela tem 15 anos. Ela tinha ali, né, 5, 6 anos. E aí eu não achava um tempo para organizar marido, filho, atender meu consultório bombando, um monte de paciente. Então eu não sabia como encaixar o horário, que hora que eu ia estudar para a osteopatia, né? E a osteopatia, no final dos 5 anos, você tem uma prova dos 5 anos. São 3 provas que você tem. Uma de imagem, uma para você falar todo um estudo de caso, fazer toda a cadeia de ligação, por que a tua dor de cabeça tem relação com o pé que você quebrou. Tipo assim. Sim. E a prova prática, que eles podem falar para você, faça uma técnica. E você faz, você tem que ter todas elas na tua cabeça. Então, eu tinha que estar preparada. E eu estava, acho que no segundo ano, mais ou menos, da OSH, eu estava muito estressada que eu não estava conseguindo estudar. E eu sabia que já tinha coisas do primeiro ano que eu ainda não estava sabendo bem e cada ano ia piorando. Aí eu fui fazer a micro e depois da micro, poxa, eu vou subir o valor da minha sessão um pouco, porque eu tinha agenda lotada, então eu podia fazer isso, né? Olha mesmo só, que eu, te trouxe uma luz. Se eu perdesse um outro paciente, mas não ia... Falei, eu vou subir um pouco e vou diminuir umas tardes de trabalho, que à tarde a minha filha está na escola, meu marido está trabalhando, eu posso estudar. Sim. À noite, quando ele chega, eu não preciso competir. E a receita é a mesma. Só tem um pouco mais de tempo. Olha que incrível. E eu podia ter feito isso, mas eu não enxergava sem a micro. Porque o que é a micro? A micro, ela vai desbloquear em você, no teu sistema embrionário, né? Ela trabalha através de mapas. E ela localiza no seu corpo aonde estão os bloqueios. Uau, eu preciso fazer isso. É bem legal. É indicado para todo mundo? Todo mundo, todas as idades, tudo. Que incrível. Com alguma doença, sem doença, só para equilibrar o sistema. Sabe o que eu imaginava que era microfisioterapia? Por exemplo, eu quebrei meu ombro e eu precisei fazer fisioterapia. Então, é a físio. A micro eu achei assim, quebrou um dedinho... É uma coisinha mais simples, aí faz a micro. Então, a micro vem de movimentos micros mesmo, porque você faz assim, ó. Só você palpa 2 pontos, por exemplo, no corpo, e você vê se ele tá... Se tá solto, por exemplo, ou se tá rígido essa região. Mas por que isso? Porque o corpo fala, fica gravado no nosso corpo? O Grosjean e o Benini, que são os criadores da micro, né? São 2 franceses. Eles estudaram por 25 anos. Para desenvolver esses mapas do tecido embrionário. Então, tem mapas do corpo. E esses 2 pontos que eu falei, você vai de acordo com o mapa. Você sempre começa, o ponto de partida são 2 pontos, que varia conforme o mapa. E aí, se esses dois pontos estão rígidos, significa que você tem alguma coisa ali que está enrijecendo, tirando a energia vital do teu tecido. Significa que você tem um bloqueio. E aí, coisas que atrapalham na tua vida, decisões ou direcionamentos. Esse bloqueio, ele depende de onde ele está. Porque quer dizer que você tem. E aí, depois a gente faz a procura para saber aonde que ele está. É como se o corpo fosse fatiado. Ele está em arco nasal, que é nessa região da face, assim. Se ele estiver em arco nasal, você pode ter rinite, otite, sinusites, problemas nos órgãos dos sentidos e um problema de evolução.
Porque a gente evolui metendo a cara. Claro. Então, se eu tenho um bloqueio em arco nasal, significa que eu não consigo evoluir. Então, eu tenho medo do futuro, eu tenho dificuldade para desenvolver meus projetos. Sim. Entendeu? E eu, ao mesmo tempo, posso ter uma rinite. Depende. Tem pessoas que vai ter só esse problema em evoluir, outros vai ter só a rinite. Não precisa ter tudo. Uau. Né? Se eu tiver... Estou falando do bloqueio de arco nasal, mas tem bloqueio de tudo. Coração, pulmão, o corpo inteiro. Então, tem bloqueios da glândula da epífise pineal, que é super importante. Olha. Então, tem da hipófise, né, que tem relação com hormônios. Então, depende de onde está esse bloqueio, ele vai estar te impedindo de você desenvolver, do teu corpo, né, funcionar corretamente. E aí ter os resultados positivos na vida. Sim. Isso é diagnosticado numa sessão ou são várias para curar isso tudo? Olha, normalmente, assim, a sessão a gente já avalia e já vai tratando. Tá. O mesmo mapa. Então, o mesmo mapa que eu tenho aqui, e todos os mapas é etiológico. Por exemplo, esse mapa é relacionado a uma perda. Tá. Aí você tem esse bloqueio, eu vou seguindo aquele mapa. No final, sempre tem um lugar de correção, que é no seu corpo. Então, tudo que eu tô falando aqui, ele é tudo feito no tecido embrionário, no corpo. Por isso que ele é da fisioterapia e não é da psicologia, não é de outra profissão. Muito interessante. Porque embora ele, igual eu falei, né, ele pode te ajudar a você... desenvolver, evoluir, mas ele é um bloqueio que está no seu tecido, no corpo. Por isso que a fisioterapia trata tecidos. Por isso que ele é da fisioterapia. Tem alguma ligação com a energia também? Tem, mas assim, o que eu posso falar? Tudo tem relação com a energia, né? Claro. Mas assim, ela não é uma coisa que esotérica. Não. Ela é toda baseada em estudos. Sim, é científico, não é espiritual. É toda baseada em estudos. Eles estudaram, né, por vários anos, 25 anos, e foram desenvolvendo. E eles contam, assim, que eles, quando não sabiam mais como desenhar os mapas, às vezes eles sonhavam com os mapas para onde seguir. E eles, no outro dia, iam lá e continuavam. Os dois eram osteopatas também. Olha, que legal. E daí eles perceberam que só a osteopatia não estava resolvendo, assim, que tinha muitos problemas, doenças, queixas do paciente que eram... que não eram só mecânicos. Sim. Que tinha algo mais. E aí eles começaram a estudar os tecidos e essa relação. Então, e a micro, assim, eu acho que ela é sensacional. Eu, quando eu falo da micro, assim... Porque muito incrível. Muitos casos de pacientes que você pensava... Que nem eu, quando eu comecei a atender, nem eu sabia que a micro podia resolver, assim, tanta coisa. Né? Podia fazer bem para tantas pessoas. É incrível mesmo, né? Incrível mesmo. E às vezes a gente fica bastante tempo da nossa vida travado, não consegue tomar atitudes ou decisões, e saber que tem uma técnica dessa que colabora faz toda a diferença. E assim, alergias, que às vezes a pessoa tem desde criança, que achou que nunca ia conseguir ficar livre daquilo. Ou pacientes que eu tive, assim, que tinham que olhar cada produto, porque o médico aconselhou que talvez, é essa substância que tem. Aí olhava tudo, não usava, e a alergia continuava. Continua. E de repente você vai lá e trata, e era algum problema que teve quando criança, ou com sua mãe. A micro, às vezes, ela é possível você saber quando foi também. A etiologia e saber quando aconteceu. Mostra mais ou menos o período. A gente não é uma coisa que precisa, ela é opcional, você falar ou não o período. Às vezes eu falo, mas não precisa. A cura é no próprio corpo. Então, o paciente não precisa falar nada e a gente também, se quiser, não precisa falar também para o paciente. Mas trabalha aquilo para curar. Isso, você trabalha no próprio corpo. Nossa, é uma técnica tremenda que complementa, né? Complementa, Não, ela é sensacional mesmo. Maravilhoso. Assim.